Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Chutebol, em especial a torcida rubro-negra e corintiana. E aí, vocês devem estar curiosos para saber quem é que vai se dar bem nesse jogo, hein? Será que é o Flamengo? Será que é o Corinthians? Qual é o palpite de vocês? Olha, aqui não tem perdão, vou falar a verdade, doa a quem doer. Brincadeiras à parte, tá, pessoal? É importante que saibam que para chegar a essa previsão foram utilizados diversos dados estatísticos e uma análise profunda, pois a ideia aqui é de fato identificar o vencedor e o perdedor da partida. Então vamos para a análise, tá? O nome dessa série é Pitacos no Brasileirão. O jogo que será analisado será o jogo do Flamengo e Corinthians, no dia 1º de agosto, no estádio Neoquímica Arena. O primeiro passo aqui é identificar as equipes no Brasileirão. Quais são as suas forças e quais são as suas fraquezas. O que eu fiz? Eu levantei 22 indicadores para fazer uma análise dos times. Tá? Atualmente o Flamengo, nesses 22 indicadores, tem 11 que ele atingiu a excelência. O que é excelência? É ter uma média muito acima do normal. Tá? E o Corinthians, em contrapartida, nesse momento só tem 2 indicadores que atingiram a excelência. Quais são os indicadores do Flamengo? Quantidade de gols, gols de pernas esquerdas, gols de perna direita, gols dentro da área, quantidade de assistência, chutes para o gol, ação de contra-ataque, efetividade nas interceptações, posse de bola, bolas longas e cruzamentos precisos. Tá? Então o Flamengo em 72%, né, ele consegue ter um índice de excelência de 72%, que é bastante alto. E atualmente o que o Corinthians tem como excelência? Gols na perna esquerda e os lançamentos de bolas longas. São somente esses 2 indicadores no momento e seu índice está em 32%. Escolhi alguns indicadores chaves em relação a esse jogo para a gente poder analisar com mais atenção. O Flamengo tem uma média de 6,7 chutes em direção ao gol, tá? E a sua taxa de conversão é de 15%. Por outro lado, o Corinthians tem um número de chutes bem menor, 3,7 por jogo, e a sua taxa de conversão é ainda menor. Tá? O poder ofensivo do Corinthians nesse momento é muito baixo em relação ao Flamengo. Outro ponto que eu quero destacar é em relação às jogadas de contra-ataque. O Flamengo, ao longo do campeonato, teve 10 ações de jogadas de contra-ataque em relação ao time adversário. Então é uma arma que o Flamengo usa e muito. Embora ela tenha um domínio do jogo, ela usa essa arma. E o Corinthians tem uma quantidade de 2 jogadas de contra-ataque. O Corinthians não faz uso dessa arma. E o Flamengo tem uma efetividade de interceptação muito boa, de 0,27. Isso indica que é um time combativo. O Corinthians tem uma efetividade de 0,23, que não é baixa, é uma taxa boa. E é através justamente das interceptações que vêm as melhores jogadas, né, que o adversário não espera. Mas o Corinthians ele não faz uso positivo dessas interceptações, que no caso seria o contra-ataque. Em relação a outro indicador, o Flamengo tem um índice de assistência de 1,7 por jogo. É um time inteligente, de jogadores inteligentes que tem uma sintonia entre eles e que eles se conhecem tão bem que facilita muito para fazer jogadas de assistência em um número muito alto. O Corinthians, o time não parece estar tão bem entrosado dentro da área e só tem um número de 0,5. Então, o Flamengo teve 2 gols de cabeça no campeonato e chama a atenção que o Corinthians não teve nenhum gol de cabeça nesse campeonato. Isso é um problema sério, pois é uma arma que o Corinthians deixa de ter ao longo da competição. O que podemos observar em relação ao Corinthians e o Flamengo, em relação às zonas de ataque? Tá? O Flamengo ele ocupa 33% do tempo no terceiro terço do campo e o Corinthians apenas 25%.
Ambas equipes parece que jogam de forma mais equilibrada, mas nota-se que o Flamengo ela distribui um pouco mais e tem jogadas também pelo meio. O Corinthians ele joga menos pelo meio e é mais distribuído nas laterais. Tá? Então, o grosso das jogadas são pelas laterais no Corinthians, e o Flamengo é um pouco mais distribuído, com mais jogadas pelo meio e um pouco acima em relação ao lado esquerdo. Feito essa análise, vamos fazer uma comparação nesse momento de como estão os times no campeonato. Tá? O Corinthians está em 10º lugar, teve 13 jogos realizados, 4 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. É um time que empata bastante. Teve gols prós 11 e contra 11 e o saldo de gols é 0. Atualmente tem 17 pontos, o aproveitamento de 44%. O Flamengo está em 6º lugar, observando que tem 2 jogos a menos. Teve 7 vitórias, nenhum empate e 4 derrotas, a mesma quantidade do Corinthians. O Flamengo não empata, ou ele ganha ou ele perde. 22 gols pró e 10 contra, então o saldo do Flamengo nesse momento são de saldo de 12 gols. A pontuação são de 21 pontos e o aproveitamento de 64%. O que chama a atenção dos números do Corinthians, tá? É que o Corinthians ele não conseguiu ter uma sequência de vitórias. Você pode perceber que tem uma vitória, depois tem um empate, uma derrota, uma vitória e um outro resultado que não é a vitória. Então o Corinthians não consegue ter uma sequência de vitória. Tá? O Flamengo ele também oscila um pouco. Eu vejo que na zona intermediária ela estava oscilando, ganhando e perdendo, e os últimos jogos conseguiu sim ter uma sequência de 3 vitórias e vem numa crescente. Aprofundando mais ainda o Corinthians, o que acontece? Quando nós vamos analisar um jogo, nós devemos analisar não um jogo como um todo, devemos analisar no local que irá ocorrer o jogo. Nesse caso, o local será na casa do Corinthians. Então, qual é a pergunta que fica? Qual é a performance do Corinthians dentro da sua casa? Tá? Nesse momento, o Corinthians não está se mostrando uma equipe competitiva na sua casa. Ela teve 3 derrotas, 2 empates e apenas uma vitória. Agora vamos para o Flamengo. O Flamengo ele está bem equilibrado, tá? Jogando fora de casa. Nesse caso agora vamos observar como é que o Flamengo joga fora de casa. Ele consegue ter vitórias fora de casa, só que não se mostra tão competitivo. Sendo que nesses últimos jogos, quais foram os resultados? Tá? O Flamengo teve 3 vitórias e uma derrota, que é um saldo bem positivo. Só que ainda há um fator novo e recente que faz toda a diferença, que é justamente a entrada do técnico Renato Gaúcho com a equipe titular, que estava afastada das competições. Tá? Com esse somatório, o Flamengo teve 2 vitórias, uma fora de casa, uma dentro de casa, sendo que essas vitórias foram avassaladoras. Uma de 5-0 contra o Bahia e outra de 5-1 contra o São Paulo. Tá? O Flamengo tem se mostrado nesses últimos jogos melhor ainda tecnicamente e fisicamente. Pessoal, concluído a análise dos números, qual é a minha previsão? Tá? A minha previsão, sim, é uma vitória do Flamengo e os motivos são a superioridade tática e técnica do Flamengo em relação ao Corinthians nesse momento, tá? Que é significativa. O que eu destaco aqui? O número alto de tentativas de gols do Flamengo e a sua boa efetividade. Enquanto o Corinthians apresenta dificuldades tanto na quantidade de chutes a gol e o seu aproveitamento é muito baixo. O time do Flamengo é marcado por sua combatividade e mesmo sendo o time dominante, tem como forte arma o contra-ataque. Por outro lado, o Corinthians tem uma competitividade razoável, isso o número mostra, não tão alta quanto o Flamengo, mas mesmo assim ele não consegue transformar essa competitividade em resultado. Ele, quando tem a bola, ele não consegue transformar em resultado, como por exemplo o baixo número de contra-ataques.
Foi observado que o Flamengo tem como estratégia a imposição dentro da área do adversário, e ocupa em torno de 33% do terceiro terço do campo. O Corinthians não tem essa capacidade, e como o Corinthians vai jogar em casa, ele vai tentar equilibrar, sendo que o Corinthians não está acostumado a jogar dessa forma. Então, esse é um dos problemas quando você joga em casa, porque você tem que se mostrar de uma forma mais dominante, e muitas vezes você vai lidar com um adversário que está muito superior. O Corinthians tem que estar muito preparado mentalmente, muito focado para conseguir ter um resultado positivo nesse jogo, que no caso seja a vitória. Mas as perspectivas não indicam isso. Essa análise também leva em consideração todo o histórico do Campeonato Brasileiro. No entanto, conforme observado no final, tem um fator que deve se considerar, que é o técnico Renato Gaúcho, que elevou ainda mais o nível de intensidade e competitividade da equipe. O Corinthians, nesse momento, é um time que não consegue impor a sua força dentro de casa. Pelo contrário, o time tem tido mais resultados negativos dentro de casa do que fora de casa. E o Flamengo tem um resultado um pouco superior dentro do seu campo. Então a conclusão é que a probabilidade de vitória do Flamengo é muito alta. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final. Espero que tenham gostado das análises. Dê um feedback se tem algo errado, se tem algo a melhorar. Eu preciso muito da ajuda de vocês, da colaboração. Se tiver alguma informação relevante que eu não tenha trago, passem para mim que eu quero aprender junto com vocês. Pessoal, se gostarem, compartilhe para os amigos. Compartilhe principalmente, nesse caso aí, para os amigos corintianos. Dê um clique no like aí e vamos lá. Um abraço, até mais.